Nessa videoaula faremos a correção da atividade da aula anterior, que abordava o conceito de posição relativa entre ponto, reta e circunferências. A primeira questão: a prefeitura de uma cidade deseja urbanizar uma praça, transformando sua forma retangular em uma praça de forma circular. Tomando como referencial um sistema de coordenadas cartesianas, nesse sistema a circunferência limite da praça é dada pela equação x² mais y² mais 6x menos 4y menos 12 igual a zero. Sabe-se que na praça antiga existiam 3 bancas de revista, situadas nos pontos A, de coordenadas 1 e 6, B, de coordenadas 1 e 1 e C, de coordenadas 1 e 5. Com relação à nova praça, podemos afirmar que, bem, quando a gente olha para as opções, você percebe que é para a gente dizer se essas bancas de revista ficarão fora, dentro ou no limite da nova praça, que é uma praça circular. Pessoal, como as bancas de revista são representadas por pontos, é para a gente saber qual é a posição desses pontos A, B e C em relação à circunferência limite da praça. Que aí a gente consegue saber se o ponto for interno, então a gente vai ter uma banca de revista interior à praça. Se o ponto for na circunferência, a gente vai ter uma banca de revista no limite da praça. E se o ponto for externo, a gente vai ter uma banca de revista fora da praça, no exterior da praça. Então essa questão ela aborda a posição relativa entre pontos e circunferência. O que nós vamos fazer, né? A gente deve verificar a posição relativa desses pontos. E como é que a gente determina, como é que a gente verifica a posição relativa de ponto e circunferência? A maneira mais prática é você pegar as coordenadas do ponto, substituir na equação da circunferência. Se a substituição der zero, é ponto na circunferência. Se a substituição der positiva, é ponto externo. E se a substituição der negativa, nós temos um ponto interno. Então, para o ponto A de coordenadas 1 e 6, está aí a equação da circunferência. No lugar do x eu coloco 1, no lugar do y eu coloco 6. Então, vai ficar 1² mais 6² mais 6 vezes 1, menos 4 vezes 6, menos 12. 1² dá 1, 6² é 36, 6 vezes 1 dá 6, menos 4 vezes 6 dá 24, menos 12. Vamos então resolver. Eu posso pegar, por exemplo, 36 menos 24 dá 12, 12 menos 12 dá 0, 0 mais 1 mais 6 dá 7. Ou seja, deu um resultado positivo. Por que deu um resultado positivo? Isso quer dizer que o ponto A ele é um ponto externo. Ou seja, a banca de revista A ela vai ficar fora da praça, vai ficar no exterior dessa praça. Vamos agora para o ponto B de coordenadas 1 e 1. Então, no mesmo procedimento, né? Está aí a equação da circunferência. No lugar do x, eu vou colocar 1 e no lugar do y também. Então, vai ficar 1² mais 1² mais 6 vezes 1, menos 4 vezes 1, menos 12. 1² dá 1, 6 vezes 1 dá 6, 4 vezes 1 dá 4. Então, nós temos 1 mais 6 menos 4, menos 12. 1 mais 1 dá 2, 2 mais 6 dá 8, né? 8 menos 4 dá 4, 4 menos 12 dá menos 8. Então, a gente pode observar que deu um valor negativo. Se deu um valor negativo, isso quer dizer que o ponto B ele é um ponto interno à circunferência. O que quer dizer que a banca de revista B ela vai ficar no interior dessa praça. Vamos então continuar agora para a banca, para o ponto C, de coordenadas 1 e 5. Então, é o mesmo procedimento, pega a equação da circunferência, agora no lugar do x coloca 1, no lugar do y coloca 5. Então, fica 1² mais 5² mais 6 vezes 1, menos 4 vezes 5, menos 12. 1² dá 1, mais 5² dá 25, mais 6 vezes 1 dá 6, menos 4 vezes 5 dá 20, menos 12. Bora resolver então. 1 mais 25 dá 26, 26 mais 6 dá 32, 32 menos 20 dá 12, 12 menos 12 dá 0. Bem, se o resultado deu 0, isso quer dizer que esse ponto C ele está sobre a circunferência.
Isso quer dizer ainda que a banca de revista C ela vai estar no limite da praça. Então o que nós temos, né? Nós temos aí que a banca de revista A vai ficar fora da praça, no exterior da praça, a banca de revista B vai ficar no interior da praça e a banca de revista C vai ficar no limite da praça. Dessa forma, então, a resposta correta é o item D. A segunda questão da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A massa utilizada para fazer pastéis folheados, isso depois de esticada, ela é recortada em círculos, em discos, né, de igual tamanho. Sabendo que a equação matemática da circunferência que limita o círculo é x² mais y², menos 4x menos 6y, menos 36 igual a 0, e adotando o π igual a 3,14, o diâmetro de cada disco e a área da massa utilizada para confeccionar cada pastel são respectivamente quanto? Então percebam, eu quero o diâmetro do disco e eu quero a área da massa utilizada para confeccionar cada pastel. Gente, tanto para eu calcular o diâmetro como para eu calcular a área desse círculo, eu vou precisar do raio. Então na prática nós precisamos do raio dessa circunferência. Então essa questão é aquela questão onde a gente vai ter que determinar o raio da circunferência a partir da sua equação geral. O que nós vamos fazer? Inicialmente, né, para a gente determinar o raio, eu vou ter que primeiro determinar o centro. Então vamos lá. O x do centro, eu pego o coeficiente A, divido por menos 2. Lembrando que o coeficiente A é quem está antes do x, que é o menos 4, dividido para menos 2, dá 2. Beleza, se o x do centro é 2, para a gente determinar o y do centro, eu vou pegar então o coeficiente b dividido para menos 2. Vamos lembrar que o coeficiente b é quem está antes do y, que é o menos 6, dividido para menos 2 dá 3. Portanto, o x do centro é 2, o y do centro é 3. O que eu faço agora? Para determinar o raio, né? Nós sabemos que o x do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado, menos o raio ao quadrado, é igual ao coeficiente c. O x do centro é 2 ao quadrado, mais o y do centro é 3 ao quadrado, menos o raio ao quadrado, é igual ao coeficiente c, que é menos 36. 2 ao quadrado dá 4, mais 3 ao quadrado é 9, menos r2 ao quadrado igual a menos 36, eu só repetir. 4 mais 9 dá 13, o restante eu repito. Agora eu jogo o 13 para o outro lado com o sinal trocado. Então, menos r ao quadrado seria menos 36 menos 13, que dá menos 49. Cancelo o sinal de todo mundo. Logo, raio ao quadrado é 49. Portanto, o raio é a raiz quadrada de 49, que vale 7. Ok, descobri o valor do raio da circunferência. Com o raio, dá para a gente, por exemplo, determinar o diâmetro. Porque nós sabemos que o diâmetro é o dobro do raio. Se D é igual a 2R, então o diâmetro vai ficar 2 vezes 7, que é 14. Beleza, mas além do diâmetro, a gente precisa descobrir o valor da área do disco, né? O valor da área da massa utilizado para cada pastel. Vamos lembrar que a área de um círculo ela pode ser calculada por π vezes o raio ao quadrado. Então a área será πr ao quadrado. Vamos lá então, a área vai ficar, o π, a questão mandou considerar 3,14, vezes o raio, que é 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é 49, então 3,14 vezes 49 dá 153,86. Desse modo, nós temos que o diâmetro de cada disco, de cada pastel, é de 14 centímetros e a área de massa utilizada em cada pastel é de 153,86 centímetros quadrados. E a resposta correta é o item E. A terceira questão da UVA, vestibular de 2008. A equação x² mais y² mais 6x mais 6y mais 9 igual a 0 representa o quê? Uma elipse, o conjunto vazio, uma hipérbole, uma circunferência ou uma reta? Gente, daí, observando diretamente, só dá para a gente descartar elipse e hipérbole. A elipse, o coeficiente do x² é diferente do coeficiente do y², e ambos são positivos. No caso aí, o coeficiente do x² e do y² são iguais, né? Então não pode ser uma elipse.
Uma hipérbole também dá para a gente descartar, porque na equação da hipérbole, sempre entre o x ao quadrado e o y ao quadrado vai ter um sinal de menos. Ok, descartei elipse e hipérbole, mas aí como é que eu sei se é conjunto vazio, circunferência ou reta? Eu vou testar a circunferência. Como é que eu provo que isso aí é a equação de uma circunferência? Basta que eu prove que isso aí tem um centro e um raio. Tudo que tem um centro e um raio é uma circunferência. Então vamos lá. Para provar que ela é equação de circunferência, eu vou determinar o seu centro e raio. Então o x do centro, coeficiente A dividido para menos 2, isso vai ficar 6 dividido para menos 2, que vale menos 3. Então o x do centro é menos 3. De maneira equivalente, né, para encontrar o y do centro, coeficiente B dividido para menos 2. Isso vai ficar, então, o 6 dividido para menos 2, que é menos 3. Então, o y do centro é menos 3. X do centro também é menos 3. Para encontrar o raio, x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado igual ao coeficiente C. Então, bora lá. X do centro, menos 3 ao quadrado, mais y do centro, também menos 3 ao quadrado, menos r ao quadrado igual ao 9, que é o valor do coeficiente C. Dando continuidade, menos 3 ao quadrado é 9, então vai ficar 9 mais 9, menos r ao quadrado igual a 9. Bem, 9 mais 9 dá 18, restante eu só repito. Jogo 18 para o outro lado com o sinal trocado. Então, menos r ao quadrado é 9 menos 18. 9 menos 18 dá menos 9. Se menos r ao quadrado é menos 9, então nós temos que o raio ao quadrado é igual a 9. Logo, o raio é a raiz quadrada de 9, que é 3. Desse modo, a gente vai ter uma circunferência que ela tem centro de coordenadas menos 3 e raio 3. Com isso, eu consegui provar que se trata da equação de uma circunferência, de maneira que a resposta correta é o item D. Quarta questão da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O gráfico a seguir representa a função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, nós temos o gráfico de uma função do segundo grau, que nós temos aí representado por essa parábola. Beleza. Com base nessas informações, é correto afirmar que a equação da circunferência, que passa pelo ponto B e tem centro no ponto A, é qual dessas aí? Então, nós temos uma circunferência que passa pelo ponto B e que vai ter centro no ponto A. E eu quero saber qual é a equação dessa circunferência. Bem, a primeira coisa que eu posso observar é que o ponto A ele tem coordenadas 0 e 6. Por que 0 e 6? Vamos lembrar o seguinte. Onde a parábola corta o eixo y é no valor do termo independente, é no valor do termo C. Como o termo C é 6, então essa parábola corta o eixo y no 6. Então, desse modo, o ponto A tem x igual a 0, porque ele está sobre o eixo y igual a 6. Portanto, o ponto A coordenadas 0 e 6. Beleza. Quando você olha para o ponto B, você pode perceber que esse ponto B ele equivale à maior raiz, né, da função do segundo grau. Por que ele equivale à maior raiz? Porque o ponto B ele é o ponto onde a parábola corta o eixo x. Então ele equivale a uma raiz. Mas percebam que o ponto B está mais à direita. Então, na verdade, ele é a maior raiz dessa função do segundo grau. Se vocês pegarem a função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, e, por exemplo, utilizando aí a fórmula de delta de Bhaskara, se a gente determinar as suas raízes, a gente vai perceber que as raízes são 2 e 3. Então, como o ponto B equivale à maior raiz, então o ponto B vai equivaler à raiz 3. Logo, o x do ponto B é 3. E o y é 0 porque está sobre o eixo x. Então, nós temos que o ponto B tem coordenadas 3 e 0. Ou seja, nós temos uma circunferência de centro 0 e 6 e que passa pelo ponto de coordenadas 3 e 0. Para a gente determinar a equação dessa circunferência, ainda está faltando calcular o raio dela. Como é que eu calculo esse raio? Calculando a distância do ponto A ao ponto B. Ou seja, calculando a distância do centro a um ponto por onde a circunferência passa. Para isso, pega a fórmula da distância entre dois pontos. Vamos lembrar que essa distância equivale ao raio da circunferência.
o x do segundo ponto, eu estou tomando aí como segundo ponto o ponto B, é 3, menos o x do primeiro ponto, que é 0, tudo isso ao quadrado, mais o y do segundo ponto é 0, menos o y do primeiro ponto é 6, tudo isso ao quadrado. Então, r ao quadrado é igual a 3 menos 0, que é 3 ao quadrado, mais 0 menos 6, dá menos 6 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, mais menos 6 ao quadrado é 36. 9 mais 36 dá 45. Se o raio ao quadrado é 45, então a gente teria que o raio é a raiz quadrada de 45. Mas eu vou parar por aqui, porque na fórmula da equação da circunferência, basta que eu saiba quanto é r ao quadrado. E r ao quadrado é 45. E nós sabemos ainda que o centro dessa circunferência, que é o ponto A, ele tem coordenadas 0 e 6. Então eu vou pegar a fórmula da equação da circunferência, vou substituir o x do centro por 0 e o y do centro por 6. Além disso, eu substituo r ao quadrado por 45. Vamos lembrar que x menos 0 dá x ao quadrado, então a gente obtém a circunferência de equação x ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado igual a 45. De maneira que a resposta correta é o item C. Quinta questão da Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais. A equação da circunferência de centro no ponto P de coordenadas 3 e 1 e tangente à reta de equação 3x mais 4y mais 7 igual a 0 é quanto? Gente, novamente nós queremos a equação de uma circunferência. Foi-me dado o centro da circunferência, é o ponto de coordenadas 3 e 1, mas eu não tenho um raio. No entanto, nós sabemos que essa circunferência é tangente à reta R. E nós sabemos ainda, quando a gente estudou posição relativa entre reta e circunferência, a gente estudou que no caso de reta tangente, a distância do centro da circunferência até a reta é igual ao raio. Então eu vou calcular a distância entre o ponto, que é o centro da circunferência, até a reta. Lembrando que essa distância é igual ao raio, então eu já substituo o d por r é igual. O a, na equação da reta, é quem multiplica o x, que é o 3, vezes o x do centro da circunferência, que também é 3. Mais o b na equação da reta, que é quem multiplica o y, que é o 4, vezes o valor aí do y do centro, que é 1. Está só invertido as posições, em vez de 4 vezes 1, está 1 vezes 4, mas é a mesma coisa, é equivalente. Mais o coeficiente c, que é 7. Tudo isso sobre a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, ou seja, a ao quadrado mais b ao quadrado. Vamos resolver no módulo 3 vezes 3 dá 9, mais 1 vezes 4 dá 4, mais 7. Sobre raiz quadrada de 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado, 16. No módulo, 9 mais 4 dá 13, 13 mais 7 dá 20. Então nós temos que o raio é o módulo de 20 sobre a raiz quadrada de 9 mais 16, que é 25. O módulo de 20 é 20, a raiz de 25 é 5. 20 dividido para 5 dá 4. Então nós temos uma circunferência de raio 4. Era isso que eu precisava. Já sabíamos o centro, então agora a gente pode pegar a fórmula da equação da circunferência e calcular a equação que a questão pede. X menos o x do centro é 3 ao quadrado, mais y menos o y do centro é 1 ao quadrado, igual ao raio, que é 4 ao quadrado. Se eu, por exemplo, desenvolver x menos 3 ao quadrado, dá x ao quadrado menos 6x mais 9. Mais, desenvolvendo y menos 1 ao quadrado, dá y ao quadrado menos 2y mais 1, igual a 4 ao quadrado, que é 16. Vou jogar tudo para o começo e igualar a 0, porque a gente quer a equação geral, que é o que nós temos nas opções para marcar. Vamos então organizar e juntar. Então repete x ao quadrado mais y ao quadrado. Repete menos 6x menos 2y. Vamos juntar os números. 9 mais 1 dá 10. 10 menos 16 dá menos 6 e igual a 0. Desse modo a gente tem uma circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado. Menos 6x menos 2y menos 6 igual a 0. Com isso, a resposta correta é o item B. Sexta questão da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Também, né?
Consideremos as circunferências C1 e C2 de equações que são dadas aí no enunciado, respectivamente, né? É correto afirmar que o item A diz que a circunferência C1 é tangente ao eixo das abscissas, ou seja, ela toca o eixo X num ponto. O item B diz que a circunferência C2 é tangente ao eixo das ordenadas, então diz que a circunferência 2 toca o eixo Y em um ponto. O item C diz que a circunferência C1 e C2 elas se intersectam num único ponto, isso quer dizer que elas são tangentes entre si. O item D diz que C1 e C2 se intersectam em dois pontos, o que quer dizer que elas são secantes entre si. E o item E diz que essas circunferências não se intersectam. Então, na prática, gente, eu tenho que estudar a posição relativa entre essas duas circunferências. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar calculando o centro da primeira circunferência. Então, para calcular o seu x do centro, coeficiente A dividido para menos 2. Então, vai ficar menos 4 dividido para menos 2. Isso vai me dar, então, 2 positivo. Para calcular o seu y do centro, eu pego coeficiente B dividido para menos 2. Isso vai ficar menos 2 dividido para menos 2, que é 1. Então, o centro da primeira circunferência tem coordenadas 2 e 1. Vamos logo para o centro da segunda circunferência. Eu tenho aqui segundas intenções, vocês vão já perceber. Para a segunda circunferência, o x do centro dela também é o coeficiente A dividido para menos 2, que vai ficar menos 4 dividido para menos 2, que vale 2. Por outro lado, a gente tem que o y do centro da segunda circunferência é o coeficiente B dividido para menos 2. Isso vai ficar, então, menos 2 dividido para menos 2, que é menos 1, que é 1 positivo, na verdade, falei errado. O que nós temos? Então, o centro da segunda circunferência também é 2 e 1. Beleza, então nós temos as duas circunferências com o mesmo centro. E eu posso garantir a vocês de que elas têm raios diferentes. Por que elas têm raios diferentes? Porque o termo C delas é diferente. O termo C da primeira circunferência é 1 e o termo C da segunda circunferência é menos 4. Isso altera o raio. Beleza. Nós temos circunferências que possuem o mesmo centro, mas que possuem raios diferentes. Então, essas duas circunferências elas são concêntricas. Elas possuem o mesmo centro, mas não se cruzam. Circunferências concêntricas, como eu acabei de falar, elas não se intersectam. Se elas não se intersectam, porque elas possuem raios diferentes, então o item correto é o item E. Com isso, eu finalizo essa videoaula, onde a gente corrigiu a atividade que abordava a posição relativa entre ponto, reta e circunferências.